Esta aqui é a fazenda Pau d'Alho. Aparentemente não tem ninguém aqui. Vamos entrar e ver o que nos espera. E agora, vamos deixar para o nosso guia Alexandre, o qual encontrei na entrada do pátio principal da propriedade e que, aliás, me atendeu com muita educação e simpatia, contar um pouco da história da fazenda a você. Boa tarde, meu nome é Alexandre, seja bem-vindo à Fazenda Pau d'Alho. É um prazer receber todos os turistas aqui. A fazenda foi uma das primeiras e uma das maiores aqui no estado de São Paulo. Uma fazenda voltada para o cultivo de café de 1817, tá? Ela foi tombada pelo governo em 1976. Somente a parte construída que foi tombada. A parte construída tem 2.460 metros quadrados de construção. A fazenda ela é diferenciada das outras fazendas. Nós não vemos uma arquitetura de uma fazenda de café como essa aqui. Não existe registro que era um forte, tá? Mas ela tem essa arquitetura de fortificação. Ela é bem fechada, os muros bem largos, bem altos, os muros boleados, bastante portão. Mas isso é pelo dono da fazenda ser um coronel, ser um militar. Ele sendo um coronel, ele tinha esse militarismo, né? Essa parte de proteção, de se resguardar. Nós estamos diante da entrada comercial. Essa entrada aqui que nós vemos aqui é a entrada comercial, aonde se escoava o café, aonde entrava mercadoria para o sustento da fazenda. Essa entrada aqui que nós estamos vendo é a entrada social. Aí nós já temos o princípio da divisão da entrada de serviço e da entrada social, né? Porque essa entrada é a entrada que dava acesso à Casa Grande. As pessoas que eram convidadas para estar podendo ter acesso à Casa Grande, tá? Elas entravam por aqui. Os comerciantes, o café que era escoado, a mercadoria que chegava, entrava por essa parte aqui. Aqui nós temos um pátio, conhecido como o Pátio das Tropas, tá? Ali nós temos as cavalariças, aonde ficavam os animais. Nós podemos considerar ali que era a garagem da época, né? Os carros de bois, as mulas, os cavalos, eles ficavam ali sendo cuidados pelos escravizados da época. Nós vemos os muros largos. Todos os muros da fazenda eles são de pedras, tá? Assim como todo o calçamento. Nós não podemos escapar da mão de obra escravizada. Não podemos deixar de dizer que houve aqui o trabalho de escravizados, tá? E, com certeza a base de chicote, com certeza a base dos berros, né? Não podemos deixar de relembrar a parte do sofrimento, a parte doída, e toda ela foi construída com mão de obra escravizada. As terras foram adquiridas aí em 1792, de 1792 a 1817 foi a construção da fazenda, tá? Aí em 1818 o dono da fazenda, o coronel João Ferreira de Souza, ele já estabeleceu, já estava morando aqui na fazenda, tá? Vamos para lá, vamos conhecer o resto da fazenda. Apesar dos 2.460 metros quadrados de construção da fazenda, a área mais importante da fazenda é essa área que nós estamos vendo aqui, ó. Essa área que não está construída. Essa área é onde se fazia a secagem do café. Essa inclinação que nós estamos vendo, ela é proposital.
essa inclinação era para escoamento de água. Hoje nós vemos uma grama, tá? Naquela época não existia grama, naquela época era um chão de terra batida onde se facilitava o escoamento de água. Aqui nós podemos ver até o dia de hoje um duto de água que passava por baixo das oficinas. Quando a água escorria, ela escorria nesse duto aqui, não molhando todo o café. O café era juntado todo num canto só e não danificando o café. A parte de cima lá, onde nós estamos vendo aquela construção, era a senzala, aonde os escravizados viviam. Não era daquela forma como os escravizados viviam lá. Toda a fazenda ela foi construída concernente a documentos que vieram à mão do IBC, do CODEFAM, tá? Quando os escravizados viviam lá, ela tinha aquela porta central, que era uma enfermaria, aonde ficava um curandeiro. Provavelmente era um escravizado que tinha um conhecimento sobre as ervas medicinais. Quando um escravizado era picado por algum animal peçonhento no meio da mata, esse curandeiro já tinha esse conhecimento dessas ervas. Eles vinham até a enfermaria e era tratado para que mais rapidamente eles pudessem voltar a trabalhar. Quando se machucava, torcia também, esse curandeiro já tinha um conhecimento das ervas, que ia aliviar a dor, que ia curar, que ia desinflamar, para que eles mais rápido possível pudessem voltar a produzir as suas atividades normais, tá? A enfermaria, de um lado, 2 janelas e uma porta, do outro lado 2 janelas e uma porta. Era uma ala masculina e uma ala feminina. Eles não viviam juntos, tá? Mas a fazenda ela foi construída, como eu disse, concernente a documentos. Nos documentos a senzala estava daquela forma, mas aquilo ali após a abolição de 1888, que após a abolição a maior parte dos escravizados eles se dispersaram. Os escravizados se dispersando, a fazenda ficou sem mão de obra de escravizados. Os imigrantes italianos estavam chegando no Brasil para poderem trabalhar nas fazendas de café. O que os donos de fazendas de café começaram a fazer naquela época? Todos os donos de fazendas de café, donos de fazendas de cana-de-açúcar, e começaram a se preparar para receber os imigrantes italianos. O dono da fazenda na época estava na gestão do comendador Zebedeu Airosa, o coronel Zebedeu Airosa, genro do coronel João Ferreira de Souza. O que ele fez? Ele pegou a senzala e dividiu ela por cômodo. Cada cômodo daquele iria alojar a família do imigrante. Por isso que a senzala está daquela forma. Daí você me pergunta, por que a senzala nessa fazenda ela foi construída na parte de cima e a maior parte das fazendas a senzala é construída na parte de baixo, tá? A nossa região é uma região muito úmida, muitos ribeirões, minas d'água, cachoeiros. Se esses escravizados eles vivessem constantemente em senzalas inferiores, eles iam adoecer por consequência da umidade, doenças pulmonares, aí uma bronquite, uma pneumonia, até mesmo uma tuberculose, que naquela época o surto de tuberculose era iminente, poderia acontecer a qualquer momento. Se eles adoecessem, eles não iam produzir o que necessitava produzir, os donos iam perder dinheiro, alguns poderiam morrer, o dono também ia perder dinheiro. A parte de cima é uma parte arejada, uma parte seca, não corria o risco deles ficarem doentes por consequência da umidade, tendo assim uma boa saúde para eles poderem trabalhar e o dono não perder dinheiro. Porque o intuito do dono, eles me perguntam assim, não, mas o dono dessa fazenda, o dono de escravizado era bonzinho. Não, o intuito dele era preservar o bem material dele para que pudesse poder dar lucro para ele, né? Por isso que ele construiu a senzala lá na parte de cima. Essa casa aqui que nós estamos vendo era a casa do administrador, tá? O dono da fazenda tinha uma pessoa de total confiança dele, que comprava, vendia, recebia, pagava, era uma pessoa de total confiança. A parte gradeada que nós estamos vendo aqui é nas oficinas, tinha uma marcenaria e uma carpintaria. Eu acredito que foi o primeiro espaço a ser construído, porque quando a mata foi sendo preparado, o solo para a plantação do café foi sendo desmatada, todo o madeiramento foi sendo trazido para cá para ser trabalhado para a construção da fazenda e para a construção de alguns móveis. Aqui nós temos essas portas fechadas, que eram os armazéns, tá? Lá no fundo nós temos a tulha, onde se fazia a seleção do grão de café e parte do café era armazenado ali também. Debaixo da tulha nós temos um porão que guardava as ferramentas do cultivo de café, mas em contrapartida era usado como senzala de castigo. Os escravizados que ficavam lá, eles ficavam presos em alguns troncos ali, tá, pelo pescoço e pelos pés. Ficavam dias, semanas, até meses, depende do que eles tinham feito ou do que não tinham feito, tá? Lá no fundo, nós vamos conhecer lá, nós temos uma bateria de pilões movido
a roda d'água. Vamos lá para Casa Grande para a gente poder conhecer lá dentro? E aqui uma parte dos armazéns. E agora foi montada uma sala para palestras. Esse pátio que nós estamos vendo é um jardim da administração. Ali nós temos 2 banheiros que foi administrado. Ali era uma administração, tá? Nesse jardim aqui nós vemos em volta dele aqui um símbolo de pedra, tá? Tá meio tampado pelo mato aqui, mas é uma cruz celta. Essa cruz celta era usada por uma ordem chamada Rosa Cruz, a que chegou a usar esse tipo de símbolo. Dizem que a cruz celta ela é mais antiga até mesmo que a cruz do cristianismo. É uma cruz com um círculo fazendo a interseção por trás desse círculo. A cozinha aqui, que já atendia a sede da fazenda, atendia a Casa Grande. Todo o madeiramento que nós olharmos para ele, que foram apairados com ferramentas modernas, os madeiramentos são mais lisos, são madeiramentos que foram usados na restauração, tá? Todo o madeiramento que nós olharmos para ele, foram apairados com ferramentas rústicas, tá? Facão, machado, são madeiramentos da época, tá? Aqui uma mesa da época. Há uns 10 anos atrás houve um furto aqui na fazenda e foram levados os móveis originais, sobrando algumas peças somente. E essa mesa é uma delas. Esse espaço aqui era a copa, tá? Apesar do furto que teve, eu falei que alguns móveis acabaram ficando, tá? Esse copeiro é da época, aquele chapeleiro é da época. São 2 móveis de uma madeira nobre, conhecido como pinho de riga, tá? Foi passado uma tinta tanto por fora como por dentro dele, na realidade para preservar. Nós estamos falando aí de 204 anos. Aqui nós temos a sala de jantar, tá? Onde os donos da fazenda, na época o coronel João Ferreira de Souza, fazia suas alimentações ou suas refeições, né? Bem se dizendo assim. Geralmente ele fazia suas refeições sozinhos, quando não tinha visita, tá? Porque as crianças naquela época não se assentavam à mesa com os pais, né? As esposas só se assentavam à mesa com os maridos quando ele exigia. Fora isso, ela vinha, servia ele e ia para os afazeres dela. Quando ele exigia, ela se assentava com ele. Eu costumo dizer que naquela época quem mandava era o homem ainda, né? Hoje o homem não manda mais não. Hoje quem manda é a mulher. Não tem jeito nós escaparmos disso, tá? Nós temos uma mistura de arquitetura aqui nessa cozinha. Nós vemos as janelas quadradas. Daí é uma arquitetura paulista, tá? Vamos bem dizer, misturando com uma arquitetura ali europeia, que é aquela parte arredondada da janela. Então tem assim uma mistura de arquitetura. Todas as paredes elas são de taipas de sopapo ou o pau a pique, tá? Na restauração o IPHAN colocou um argamassa. Isso na realidade é para ter menos manutenção, tá bom? Mas existe ainda o original aqui por baixo. Aqui nós temos a sala de estar. Essa sala é onde os homens se reuniam, onde eles elaboravam os projetos, bebiam, fumavam. Quando acontecia alguma festa, as valsas da época acontecia nesse espaço aqui também. Lá nós temos um quadro, que é o quadro com a foto do coronel João Ferreira de Souza. Ele data aí de 1826, quando ele foi reformado ao comando do estado de São Paulo. Ele está com uma farda, que é a farda da Imperial Guarda de Honra, tá? Mais ou menos parecida com a farda dos Dragões da Independência, algumas diferenças em alguns detalhes. Ele tem um brasão no peito dele lá, que é um brasão do Cruzeiro do Sul, que indica que ele fazia parte da cavalariça, tá? A cadeira é da época também.
Aquela corrente está ali em cima somente para inibir as pessoas de se assentar. Tinha um aviso, mas as pessoas ignoravam o aviso. E a cadeira está muito fragilizada, o couro muito ressecado, a madeira muito fragilizada. Então nós colocamos aquela corrente aí na realidade para inibir as pessoas de assentar. Aqui nós temos um quarto, que era o quarto dos filhos, dos homens, que dormiam aqui. Quarto estratégico, tanto o quarto dos filhos como o quarto dos pais é estratégico. Eles abriam a janela, já estava de frente com o terreiro de café, do lado da tulha, de frente com a senzala na parte de cima e do lado da administração aqui. Bem dizendo estratégico, né? Os dois quartos. Esse quarto aqui é o quarto do Coronel João Ferreira de Souza e da Dona Maria. Ali nós temos um banheiro que foi adaptado, mas não existia um banheiro nessa época, tá? Nas fazendas não existia um banheiro. Podemos considerar que esse espaço aqui era o quarto das filhas, conhecido como uma alcova, tá? A maior parte das fazendas, as alcovas não tem janela. Nessa fazenda em específico, tanto a alcova das filhas como a alcova das visitas, que é um outro quarto que tem paralelo, aqui tem janela, porque as janelas dão bem de frente com o muro da guarda. Se nós olharmos ali, nós vamos ver um muro largo, e nesse muro existe uma passarela, onde ficava 3 guardas por turno. Nos cantos dessas passarelas nós podemos ver escadas, e no meio nós podemos ver uma escada aqui. Essa era a alcova das visitas, o quarto das visitas, tá? Assim como a alcova das filhas também tem janela, porque dá bem de frente com o muro da guarda. Caso a visita que estivesse aqui quisesse furtar alguma coisa, sequestrar a filha ou fugir com uma das filhas, se eles pulassem as janelas, ia dar bem de frente com os guardas, não corriam risco. Geralmente uma visita, quando chegava numa fazenda dessa, ela era trancada dentro de um quarto desse. Ela só saía no outro dia quando começavam as atividades da fazenda, tá? Ali, do lado de lá, nós temos o alpendre de entrada principal da fazenda. Esse é o alpendre de entrada principal. A entrada social, quando nós falamos lá fora. No fundo nós temos uma capela, é uma capela dedicada a São Roque. No escuro. Ah, sim. Esse porão aqui é conhecido como Casa da Guarda, onde viviam os guardas. Junto com esses guardas viviam as mucamas, que eram os escravizados familiares que trabalhavam na Casa Grande. Tá? Nós podemos ver toda a estratégia da Casa da Guarda, nós podemos ver as vazões, caso tivesse alguma intervenção contra a fazenda, tá? Aqui, ó. Isso é característica de um forte, né? Geralmente nos fortes tem isso. Quem olhar de fora para dentro quase não enxerga o que está acontecendo aqui dentro, mas quem olha de dentro para fora pode contemplar tudo que está acontecendo na parte de dentro. Essa era a Casa da Guarda, um porão que está localizado debaixo da Casa Grande. E ela é voltada para a estrada, né? Hoje conhecido como Estrada dos Tropeiros, mas fazia parte da Estrada Nova da Piedade. Ela é bem de frente com a estrada. Nós temos alguns fogões, onde se torrava a mandioca para fazer a farinha, tá? Aqui nós temos uma prensa de mandioca manual. A mandioca ela era ralada, era colocada
Entre essas duas esteiras, essa peça vinha por cima, eles vinham prensando a mandioca, ela vinha escorrendo o caldo. Após prensar ela, eles pegavam, lavavam e jogavam em cima desses fogões onde existiam alguns tachos, torrava ela para fazer a farinha. Aqui nós vamos entrar no porão, que era um porão que guardava as ferramentas do cultivo de café, mas em contrapartida era usado como senzala de castigo. Aqui nós temos, nessa parede, aonde ficavam alguns troncos, com corrente, aonde esses escravizados eles ficavam presos nessas correntes, pelo pescoço e pelos pés. Ficavam dias, semana, às vezes até meses aqui, depende do que eles tinham feito ou de que não tinham feito, eles ficavam aprisionados nesses troncos aqui. Alguns chegavam até morrer. A maior parte das senzalas nas fazendas, elas são baixas, tá? Essa aqui em específico, ela é mais alta um pouco, por quê? Porque aqui em cima é onde atulha, onde fazia essa seleção e armazenamento do café. A nossa região, como eu já disse, é uma região muito úmida, né? Nós podemos ver a umidade aqui no pé das pedras, ó. Se essa senzala fosse um pouco mais baixa, poderia ser que a umidade alcançasse o solo da tulha e assim prejudicando a qualidade do café. Colocação dessas pedras é conhecido como encelharia, tá? As partes irregulares por lá de dentro e as regulares por lá de fora. Isso é uma realidade para que essa umidade não alcance a parte regular da pedra, não alcançando a tulha aqui, podendo prejudicar a qualidade dos grãos de café. E aqui o acesso à tulha. Aqui é a tulha, onde fazia essa seleção dos grãos de café e parte do café era armazenado aqui na tulha. Tá? O café ele era recolhido do terreiro aqui, onde ele estava sendo seco. Ele era armazenado em alguns cestos. Ele era levado para a bateria de roda de pilões que existe aqui atrás. Ele era descascado. Após ser descascado, ele era trazido para cá. E ele era colocado em cima dessa mesa, sem as cascas. A seleção dele era feita manualmente e visualmente. Os escravizados que faziam esse tipo de seleção eram os escravizados femininos, tá? Eles selecionavam o café pelo tamanho, pela cor e pela textura, assim selecionando o melhor e o pior café, e armazenava dentro de sacas. Geralmente as sacas naquela época eram sacas de cânhamo, né, de fibra de cânhamo, e armazenava esse café aqui dentro, e parte dele também era armazenado aqui nos armazéns. Aqui nós estamos no coração da fazenda, que assim eu considero, tá? Onde fazia o beneficiamento de descascar o café, tá? Nós temos um duto ali na parte de cima, hoje de alvenaria, mas era um duto de madeira quando a fazenda funcionava. Lá no fundo nós vemos os dutos de pedra, que são subterrâneos, eles iam até na parte de cima aqui da fazenda, onde era se desviado um rio, tá? Esse rio descia por esse duto, caía naquela bica lá em cima da roda, girava aquela roda girava essa peça aqui. Nós vemos essas travas, elas são alternadas, são boleadas, tá? Essas travas, elas entravam aqui nessas mãos de pilão. Lá em cima tem umas rondaninhas, ó, umas rondaninhas de madeira. Por ela ser boleada, quando ela pegava naquelas rondanas, ela ia levantando, ela escapava e descia, assim descascando os grãos de café. Por ela ser alternada, ela trabalhava com o pistão de um carro, ela trabalhava alternada. O café era colocado aqui dentro desses pilões, ele era descascado. Após ele ser descascado, se colocavam as peneiras aqui embaixo, dos dois lados tem essas portinhas, as peneiras vinham aqui embaixo, eles abriam a portinha, o café escoava dentro das peneiras, eles iriam abanar o café para as cascas poderem sair. Esse daqui é um descascador de café, tá? Esse foi adquirido após a abolição de 1888, tá? Esse daqui foi um salto para a tecnologia, mas também um grito de desespero, que faltou mão de obra escravizada. Foi desativado as travas
não funcionando mais a bateria de pilão, mas ainda funcionando pela roda d'água, tá? Nós vemos dois eixos, um na parte de cima e um na parte de baixo aqui. Este da parte de cima fazia funcionar uma engrenagem que tem aqui dentro, tá? Ela é roliça e ela é de madeira coberta com uma chapa de ferro. Aqui no final ela tem umas estrias que iam empurrando o café. O café era colocado aqui dentro, tá? Ela é boleada e tem uma chapa de ferro aqui dentro. Essa chapa de ferro tem vários furinhos, parecendo um ralador. O café ia sendo colocado aqui e esse eixo que tem aqui dentro, tá? Essa engrenagem que tem aqui dentro, ia fazendo esse café passar nessa lata que é cheia de furo, e os grãos de café começavam a entrar ali dentro e descascar ele. Ele caía lá para dentro descascado, o café descascado caía aqui, ó. E essa ventoinha que tem aqui embaixo ia soprando as cascas. Enquanto o café descascado caía lá, as cascas elas vinham caindo aqui, ó, no chão. A fazenda ela chegou a ter em torno de 302 escravizados trabalhando na fazenda. Chegou a ter em torno de 390 mil pés de café produzindo. No seu auge aí, em 1836, chegaram a colher aí 6.250 arrobas de café. Isso daí, invertendo em quilo, dá mais de 92 toneladas de café em 1836. Antes foi um pouco menos a produção e depois começou a diminuir. É um prazer receber vocês aqui na Fazenda Paudalho. Estão convidados a voltar novamente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da Fazenda Paudalho. Se sim, deixe seu like, se inscrevam aqui no canal, que toda semana tem uma novidade e um destino diferente. E qualquer dúvida, qualquer pergunta, escrevam aqui nos comentários. E até a próxima.